Estamos de volta com o TVA Esportes, aqui na sua TV Educativa, canal 3, para os assinantes da NET, o canal 6. Nosso encontro todas as terças-feiras aqui na sua TV Educativa. Nesse segundo bloco a gente vai discutir um pouco mais da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, da Série D e também um pouco da Copa Sub-20, Copa João Batista Sub-20 que está acontecendo e que o Francisco Ferro com a sua equipe, o FF Esportes, está participando. Vamos para a tela, Paulo? Mostrar aqui os resultados da 12ª rodada. O São Caetano venceu o Barueri 3-0, o Guaratinguetá empatou com o Boa 0-0, América Mineiro e Guarani 1-1, América de Natal e Ipatinga 2-1, Goiás venceu o Avaí 2-0, Criciúma venceu o Paraná 2-1, o Ceará venceu o Asa 3-2, o Atlético Paranaense perdeu em casa para o Vitória 1-0, o CRB venceu 4-3, o Joinville e o Bragantino perdeu para o ABC por 2-1. A rodada já começa hoje com 3 jogos. Em Joinville, o Joinville recebe o América de Natal, o Boa Esporte recebe o América Mineiro e o Asa recebe o Goiás no estádio Coaraci da Mata Fonseca. Na sexta-feira, mais 2 jogos, Avaí e Bragantino, Barueri e Criciúma. No sábado, fechando a rodada, Guarani e Atlético Paranaense, Vitória e CRB, lá em Salvador, Paraná e Ceará, ABC e Guaratinguetá, Ipatinga e São Caetano. Vamos à primeira parte da tabela? A classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha só, a primeira parte, o Criciúma é o primeiro com 29 pontos, o Vitória tem 28, o América Mineiro 26, o América de Natal com 23 pontos, o CRB já aparece na primeira página da tabela aqui com 17 pontos, é o 10º colocado. Vamos virar a página, mostrar aí os 4 últimos, o Asa que entrou na zona de rebaixamento com a derrota, 10 pontos, o Guaratinguetá com 9, o Barueri com 6 e o Ipatinga com 4 pontos, estes os clubes que estariam rebaixados para a Série C no ano que vem. Vamos agora passar para a Série D, vamos mostrar a tabela da Série D, exatamente isso, olha só, o CSA lidera com 10 pontos, é o primeiro colocado, o Souza vem com 8, o Feirense tem 4, o Itabaiana tem 4, o Vitória da Conquista apenas 1 ponto. Os resultados, o Souza venceu o Vitória da Conquista lá dentro e o CSA venceu o Itabaiana no estádio Rei Pelé. Domingo tem nova rodada, o CSA joga em casa mais uma vez contra o Souza e o Feirense recebe o Itabaiana. Esta rodada aí que pode definir os rumos do Campeonato Brasileiro da Série D do grupo A4, o grupo do CSA, mas segundo a matemática, ainda a probabilidade não garante classificação. O CSA, mesmo que vença e atinja 13 pontos ganhos na Série D, ainda não está classificado para a segunda fase, para a fase de mata-mata da Série D e o acesso com certeza que é o desejo do Azulão. Mas, Fel, vamos mudar um pouco de assunto, falando de Copa Sub-20. Eu queria que você falasse em relação à tua trajetória no futebol, depois de falar em relação ao campeonato. Você começou como no futebol? Você teve passagem no CSA, né? Em 2006 eu tive o privilégio de ser presidente do Centro Esportivo Alagoano, clube até que eu tenho um carinho desde que entendo por gente, sempre gostei do CSA. Como se diz, aceitei o desafio de entrar no CSA e tentar modificar algumas coisas, mas infelizmente eu acho que eu sou uma pessoa meio polêmico, porque eu sou muito verdadeiro, e daí eu busquei fazer o melhor possível no CSA e não tive condição e saí e tive essa ideia de fundar o clube e tentar buscar outros caminhos no futebol. Gostou do futebol, assim, do aprendizado? Com certeza você deve ter levado coisas positivas e também negativas do CSA, coisas que você hoje aplica no teu clube, né? Você ficou quanto tempo no CSA? Eu entrei em 2006 na renúncia do Evandro Lobo e saí em 2007, onde deixei metade do time que foi campeão devidamente pago, apesar das polêmicas que apareceram, mas eu estou tranquilo. Aquele clube, o Celso Teixeira foi o treinador contratado, pago por mim e pela a diretoria. A diretoria, em parte, que não vamos tocar nisso aí, porque eu acho que a gente tem que trazer as coisas boas pra gente. As coisas ruins, a gente tem que deixar bem longe. Veja que o CSA não foi mesmo sendo azulino, não foi uma coisa assim tão positiva que acrescentou muito na tua carreira, né? Você pegou um pepino porque o CSA estava em uma situação complicada. Com certeza. Eu quando fui para o CSA, eu sabia. Eu fico, às vezes, chateado quando a pessoa assume uma direção do CSA e diz, eu não sabia que o CSA estava nesse patamar. Todo mundo sabe da situação do CSA. A gente pode não saber mensurar
tamanho do o tamanho da dificuldade, não digo nem rumo, dificuldade. Mas todo mundo sabe. Mas eu entrei, eu trouxe muitos bons amigos de lá do CSA, trouxe coisas boas que me amadureceu e me fez querer estar nesse meio do futebol, mas tentando fazer uma coisa diferente. Tanto é que hoje existe o FF Sport, queria que você falasse sobre o clube. O FF Sport é um clube que eu, depois da presidência do CSA, eu passei até 2009 sem querer mexer com futebol, mas eu, como sou um cara, vamos dizer que eu procuro desafio, eu sempre procuro buscar algo diferente na minha vida, então resolvi fundar o FF Sport. Foi comprado um clube amador e em 2010 eu profissionalizei e fomos tocando, eu e Deus sozinho, como diz a história, como às vezes o repórter dizia, mas o senhor está sozinho no CSA? Eu digo, com certeza vocês estão aqui todo dia e está vendo a situação. Então eu e Deus vamos tocando. Em 2011 conheci um regatiano, que é o Cícero Santana, que é do CRB, inclusive, e ajudou também muito o CRB, e entrou o regatiano e um azulino no meio da confusão, e até agora está dando certo. E o Cícero Santana, que fez parte da diretoria do presidente Serafim, né? Participava da gestão do CRB, no presidente antes do Marcos Barbosa, era o José Serafim, ele participou e também tem uma vivência no futebol, talvez isso tenha contribuído bastante. Positivo, e até pela personalidade, o comportamento e a postura do Santana, a gente, vamos dizer, casamos, na boa linguagem, casamos, e até hoje está dando certo, e eu tenho certeza que daqui a uns 2 ou 3 anos, realmente o FF Sport vai estar muito bem no cenário futebolístico. Estamos aí terminando o CT do FF Sport. Aonde é que vai ser CT? Canhotinho, em Pernambuco. Em Pernambuco? Estamos aí trabalhando, Santana está ali no esforço danado para terminar. Tivemos que dar vai tirar o FF parada. de Alagoas? Não, ele vai continuar aqui em Alagoas, agora treinando Só lá, com o centro de treinamento lá. E até porque onde nós conseguimos, que é terra já vamos dizer, preparada para o local, assim. Já era uma terra de propriedade do Santana, o nosso sócio, que hoje é vice-presidente geral do FF Sport. Às vezes eu quero mudar. Vai ser um CSA. centro de formação de jovens valores, né? Com certeza, o FF Sport é um clube formador. Nós formamos o jogador e também educamos. Não adianta você tentar fazer um trabalho onde você só queira formar o indivíduo em si, vamos dizer, para buscar, obviamente nós não somos hipócritas para dizer que não vamos fazer o social. O clube é um clube, não é um clube empresa, mas é um clube onde forma jovem talento e vai colocando nos demais clubes, que é os clubes que realmente vai dar condição desse visibilidade para que o desse atleta evoluir. Tenha uma trajetória Nós temos hoje vários jogadores novos de base. Quantos jogadores você tem hoje? O FF Sport? O FF Sport hoje ele tem vários jogadores amadores, certo. No caso no Inter, no Grêmio, não, mas no Goiás. Você trabalhando com você aqui na formação geral, total? Hoje no Sub-20 tem 29 jogadores alojados, devidamente cuidado com nutricionista, fisioterapeuta e etc. Lá o pessoal da direção, inclusive o professor, o treinador, ele é um treinador que já treinou o Botafogo de Ribeirão Preto. Quem é o treinador? É o Marcos Vinícius, ex-jogador. Marcos Vinícius. Muito conhece ele, Eduardo? Marcos Vinícius, você treinou o Botafogo de Ribeirão Preto? Já mexeu por ali. Não me recordo, Marcos Vinícius. Ele é ex-atleta. Em Ribeirão 3 anos. Mas eu não me recordo. Ele É que é muito ex-atleta, né? Que acabou virando treinador. Aí às vezes você até conhece, mas você não consegue associar o nome, né? E às vezes tem um apelido. Isso, e aí complica verdade. muito. Mas ele é um bom profissional, uma pessoa muito... Ele tem um espírito de liderança muito grande. Com certeza vai nos ajudar e vai despontar aí nesse cenário futebolístico. É importante, Emerson, essa questão da formação, uma pessoa que se importa com isso, um clube que vai formar tanto jogadores como cidadãos? O sucesso de uma grande equipe é ter uma base muito forte, né? Só se faz time bom se você tiver uma base forte, para que você possa negociar, vai gerar recursos para você investir no profissional. Se não for por esse caminho, não consegue chegar muito longe não. É formar um time diferente para cada competição, não revela, não vende ninguém.
E o clube vive na pindaíba, né? Até porque, Eduardo, também, quando o jovem ele chega assim com pouca idade no clube, além da orientação do futebol, ele tem orientação para a vida também. Isso que é importante, né? Eu tenho uma coisa comigo que vem sempre, desde quando eu trabalhei nas categorias de base. Eu acho que a valorização da base ela tem que ser muito grande, o que no Brasil não acontece. Até pelo profissional. O profissional que trabalha na categoria de base, na formação, ele é muito mal valorizado. Então ele quer só o resultado para quê? Para que ele consiga subir para um profissional. Então ele atropela as fases sensíveis de treinamento, as fases sensíveis como da educação do atleta. Por quê? Porque a valorização é muito pouca, então ele quer essa valorização tanto profissional como financeira. Então ele precisa, imediata, né? Ele precisa dos resultados, porque a maioria dos clubes ela não vê a formação e sim o resultado. Então você vê lá na Sub-13, Sub-11, que nós temos hoje, que nem São Paulo, hoje já tem Sub-9 no Campeonato Paulista. E a cobrança de resultado, então, ele atrapalha e faz com que esses profissionais pouco valorizados já queiram estar na categoria profissional o mais rápido possível. Então, aí o atleta chega no profissional sem ter a base. Então aí você vai ter que ensinar no profissional e muitas vezes você não tem o tempo. Por quê? Porque o profissional sim você precisa do resultado. Então você não dá tanto o valor do treinamento desses atletas que estão surgindo e acaba hoje o que está acontecendo com o Brasil. Uma safra que antigamente nascia 10, 12, você formava por ano de jogadores de qualidade, hoje você acaba saindo 1 por ano, 2 no máximo. E pela desvalorização da categoria de base. A pressão ainda é maior, né? Você quer seja jogador, técnico, você consegue a oportunidade no seu clube. Você começou desde cedo. Parece que a paciência para aquele jogador acerta é menor. Sem dúvida. Né? Principalmente aqui. Nossa, exemplos claros, eu vou citar aqui jogadores que estiveram na base de CSA, de CRB, de ASA, que às vezes não tiveram a paciência da torcida, estão brilhando hoje em outros clubes, mas por que não estão brilhando aqui, né? Não teve essa questão. Mas para a gente fechar esse assunto da Sub-20, como é que está a competição? É uma competição realmente que vale a pena? O nível está bom? Realmente, eu acho que todas as competições, ela vale a pena. Eu acho que se você quer fazer um trabalho de segmento, tu tem que começar o trabalho em janeiro e ir até o final da competição. E disputar todas as competições possíveis. Quanto à qualidade, nós enfrentamos agora domingo o Real de Eldorense, um time muito bem armado, com jovens valores, jogadores bons. E eu acho que a saída do futebol alagoano, como ele agora até ficou, infelizmente aqui o amador, ele é muito sacrificado. Quem faz o amador, tanto no CRB como no CSA, como no ASA, é muito difícil. O ASA hoje tem o ASA profissional, o ASA base, onde o Gilvan, que vocês conhecem, é quem vem com mais 10 pessoas lá, dando o apoio. Terceirizado, né? A base é terceirizada. Não tem nada a ver com o profissional. Sim, mas é uma saída. Mas o ASA em si é terceirizado, mas é o ASA em si. A camisa do ASA e tem um percentual para o ASA. Só que assim, o clube não tem essa preocupação de investir, de tirar do recurso do clube para pagar eventualmente profissionais, campo, a despesa de geral. A diferença hoje do FF Sport. O FF Sport ele forma o atleta, forma o cidadão e coloca nos grandes clubes. Nós temos hoje no Sub-20 e vocês vão ter a oportunidade de repente até conhecer ou buscar uma situação de ver os talentos do AFF Sport, que com certeza vai ter jogadores que vai sair para grandes clubes nessa equipe. Quem seria hoje o destaque do teu time, ou os destaques? Nós temos na equipe, no grupo, uns 4 atletas que realmente vai despontar no futebol brasileiro. Inclusive, teve um que era 9-5 que disputou a 2 de julho e hoje está o Atlético Paranaense, o Palmeiras e o Cruzeiro em busca desse atleta, porque realmente é um atleta de qualidade, é um meio atacante chamado Van Damme, jogou e arrebentou, era para estar hoje na AFF Sport Sub-20, mas infelizmente ele está deixando, porque é esse o nosso ideal, até para poder lá na frente sobreviver. Tá certo, só para que o torcedor... Van Damme. E o nome é Van Damme. O jogador já tem o nome de lutador, né? Para zagueiro. E o nome é Van Damme. O atacante chega assim, como o nome do zagueiro é Van Damme, já vai com 2 pezinhos atrás. Só que o torcedor ficar atento à Copa 2 de Julho, como o Francisco falou, é um campeonato de tradição no interior da Bahia, onde clubes do Brasil todo participam e
é um campeonato sub-17, né? Que grandes clubes como Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Inter, participam exatamente dessa sub-15, né? Sub-15, pronto, sub-15, que é a Copa 2 de Julho. Vamos voltar a falar em relação ao CSA, a participação na Série D. Você, como ex-presidente, como é que você está vendo hoje a questão da gestão do CSA? Tem mais dificuldade hoje do que na tua época? Não, eu creio que não. A direção do CSA hoje, através do Jorge Sexto, está fazendo um trabalho que eu me surpreendi. Depois que eu saí da presidência do CSA, eu nunca mais tinha entrado no Mutange. E fui, no Campeonato Alagoano, nós tivemos o prazer, prazer e o desprazer, porque perdemos, né? Da FF jogar contra o CSA no Sub-15. E fui olhar a estrutura que o Jorge Sexta está montando lá, que é um trabalho que não é visível para a torcida, mas com certeza está fazendo, pelo que eu vi, está fazendo uma boa gestão o Jorge Sexta lá. Em relação à participação do CSA, como você falava, a Série D é um campeonato realmente mais pegado, Emerson? Você percebeu isso? E o CSA está dando essa tranquilidade para os jogadores poderem atuar, como o Fera falou, em relação à questão da estrutura do clube, para que possa exatamente chegar numa Série C? O CSA está preparado para subir? Você estava também nesse final de semana no Repelé, o CRB jogou no sábado contra o Joinville, o CSA domingo contra o Itabaiana. O nível técnico é totalmente diferente. Você percebe claramente pelo volume de jogo, a questão individual do atleta, o nível é outro. O time que o CSA montou, até disse isso na rádio essa semana, o CSA conseguiu montar um time muito competitivo, eu diria até um dos melhores times dos últimos 10 anos, só que é um time, o CSA não tem um elenco. Você vê ontem, o técnico, se ele olhasse para o banco de reservas, ele não tinha muita opção para mudar uma situação de jogo, né? Isso mais na frente pode pegar. Por isso que é importante que o CSA consiga fazer o maior número de pontos agora, para já garantir a classificação e de repente nas 2 últimas partidas tentar trabalhar, recuperar um outro jogador. O CSA não tem poder de barganha para contratar. O CSA, em termos de nível técnico, de adversários, o CSA que na próxima fase vai pegar, regionalizado, ele pode pega... ser o Baraunas, Campinense, o Ipiranga, o Horizonte, Petrolina e o Horizonte. O Horizonte, né? Até conversando com o Alarcon Pacheco, especialista, conhece muito os jogadores da região. Isso é bom para o CSA não pegar o Campinense pela tradição e não pegar o Horizonte pela estrutura. Né? Pegar qualquer outro, ou o Baraunas. Mas pelo que está se encaminhando, vai ficar justamente entre o Campinense e o Horizonte, pelo que eu vi. E na outra fase, no último mata-mata, antes do CSA garantir o acesso, ele volta a pegar o time da sua chave. Ou não. Porque do cruzamento, ele pode pegar mais um da chave do... Sim, mas eu estou considerando que o CSA termina em primeiro. Mesmo assim. Né? É que você pega da outra chave. Você pega da outra chave. Sim, ele pode coincidir de pegar... Porque pode eliminar. Eliminar o da própria chave dele. Mas pelo fato de ser regionalizado, eu acho bem mais tranquilo. Eu acredito muito que o CSA suba. Eu venho falando sempre isso. Qual o grande problema do CSA? É interno. O CSA tem uma capacidade incrível de produzir crise, né? Inclusive, essa não entrada do Jusemar Gaúcho nesse jogo agora do final de semana, foi muito engraçado, porque eu vi a entrevista do treinador no sábado pela manhã, ele explicando, o Lorival, ele tem uma formação em sociologia, né? Então ele é muito pragmático, o procedimento dele é muito certinho, os treinamentos é por bloco. A Jusemar teve um problema estomacal na quarta-feira à noite, no treinamento no Repelé, e não terminou o treinamento. Ele foi encaminhado para o departamento médico, que deveria avaliar o jogador na quinta e liberar para ele trabalhar com bola. Como o departamento médico não avaliou na quinta, só avaliou e liberou na sexta, mesmo o jogador estando bem. Como não trabalhou no bola, não pegou relação. Você veja que ele sacrificou, se não for o melhor, um dos melhores jogadores do grupo, pelo procedimento. A questão dele não discute, ele é um baita treinador e um dos motivos é esse. Eu acho que o CSA, se ele se organizar dentro do próprio CSA, não produzir crise, não faltar dinheiro para honrar os compromissos, acho que o CSA passa. Consegue. Independente do adversário. Você concorda, Eduardo, em relação a isso? A questão de acesso vem da questão de elenco, não só um time, mas sim um elenco para poder conseguir esse sucesso que é uma ascensão, uma divisão acima? Sem dúvida. Até trazendo para o nosso lado, né? Nós tínhamos um time que foi campeão alagoano, com uma base que já vinha da Série C, só que nós sabíamos que nós precisávamos de jogadores para quê? Para qualificar e juntar com esses atletas. Até ouvi um comentário de um colega de vocês esses dias atrás falando, falaram que o time do Alagoano não jogava o brasileiro e, se eu não me engano, no jogo de sábado teve 6 jogadores que começaram. 6 jogadores de muita qualidade, nós temos mais 3 ou 4 que ficaram que tem muita qualidade. Então, juntando com esses 10, 12 que nós trouxemos, a própria qualidade desses atletas, ela sobe.
Um caso, no meu ver, que eu conheço o atleta, trabalhei com ele muito tempo, o Rodrigão tá fazendo partidas, no meu ver, muito boas. Eu acho que com a chegada do Rogério, com a própria chegada do Thiago, ele cresceu, né? Junto com o Felipe, que nós temos, o próprio Ednei. Então hoje nós temos, apesar dos gols que nós temos sofridos, alguns gols que nós vamos corrigir, mas nós temos um sistema defensivo hoje de muito respeito. Tanto para Alagoas, para a Série B, como Brasil. Todos os colegas que falam dizem isso, que nós temos hoje o Rodrigão, o Thiago, o Ednei, que fez um grande campeonato paulista. Então você, perdendo um atleta, sai o Rodrigão, hoje nós temos o Thiago. Sai 2, nós temos ainda o Ednei, temos o Felipe. Então assim nós conseguimos chegar no meio campo. Tem o Giovani, aí agora o Luciano chegando. Tem o Thiago Bezerra que faz esse quarto homem, se precisar por aqui. Temos 3 atacantes de área, 4 atacantes de área, né? Então elenco é de suma importância. Tá certo. A gente vai estar estourando esse bloco, o papo está muito legal. No próximo bloco a gente vai debater mais em relação à questão da estrutura de como os clubes devem se portar para conseguir os resultados, já pensando na próxima rodada. O CSA tem jogo domingo, o CRB tem jogo sábado, daqui a pouquinho depois do intervalo.